Muito bem-vindos, amigos arquicadianos. Hoje nós vamos dar uma olhada, o vídeo vai ser desdobrado. Nós vamos trabalhar com zonas, ou seja, vamos criar nosso estudo de viabilidade e depois que ele estiver prontinho, através do seu zoneamento, nós vamos aproveitar classificação e propriedades para, tá vendo o predinho aqui bonitinho? Gerar o seu valor, seu estudo final de quanto vai custar o seu prédio e quanto você vai poder vendê-lo. Ou seja, uma viabilidade em que você pode trabalhar andar por andar, tipologia por tipologia, o seu valor de venda, você vai poder colocar por ambiente computável, não computável, lazer, o seu valor, seu custo por metro quadrado. Ou seja, nós sabemos que esse edifício vai custar pouco mais de 9 milhões e nós vamos conseguir vendê-lo deixa eu ver aqui, quase 16 milhões. Se tudo der certo, nós podemos até lucrar com ele. Vamos lá, gente. Essa introdução servirá para classificação e propriedades e também para nosso trabalho de zoneamento da viabilidade. Perfeito, amigos arcadianos. Para trabalharmos a viabilidade, nós vamos utilizar as zonas. Estas zonas precisam ser configuradas dentro de opções, atributos, elemento, categorias das zonas. O que são essas configurações? Basicamente o que está escrito. Você cria categorias. E essas categorias elas podem ser criadas, nomeadas e podem adquirir qualquer tipo de código de acordo com a sua necessidade. Eu trabalho com um modelo, vamos clicar aqui em novo, onde geralmente no código da categoria eu trabalho com a definição legal da legislação. Ou seja, em São Paulo nós temos áreas computáveis, áreas não computáveis, vamos ter áreas específicas somente para um projeto legal, ou seja, piso permeável, área permeável e assim por diante. E crio também os nossos campos auxiliares, o que a gente vai aprender. O nosso foco principal para a viabilidade é essa divisão de computável e não computável. O que for computável é o meu limitador. E o não computável são outras áreas que legalmente não limitam, mas serão construídas, então terão algum custo. Esta criação, essa divisão é particular minha e da cidade. Você pode criar a sua. Ela não vai interferir na sua inserção de valores e inserção de custos. A criação é simples. Novo, código da categoria e o nome da categoria que vai ser colocada. Vamos colocar garagem 2. Vai saber que tipo de legislação pede isso. Dando um OK, você escolhe o tipo de zona. Eu trabalho geralmente com esse selo de zona 01 padrão do ArchiCAD e ela é bem completa. Então, mais à frente, a gente vai ver que pode criar diversos outros elementos, diversas outras configurações com metragem quadrada, altura, inclusive inserindo valores. Criadas essas categorias, deixa eu apagar isso aqui que eu não vou utilizar essa garagem 2, vamos agora à nossa criação do projeto em si, da sua viabilidade. Muito bem, tendo criado aqui as nossas zonas, porque eu já estou apresentando um projeto já criado, uma viabilidade já pronta. Porque não importa como você faça a viabilidade, não importa se você primeiro tem que definir aqui seus pavimentos, a questão de área computável, área não computável. Isso são informações que vai depender da cidade, de como você trabalha, da legislação, tem diversas variáveis. O que vai nos importar, e são duas diferenças primordiais, são: existem áreas, zonas, que são as zonas efetivamente construídas, a gente vai ver cada uma delas aqui, e existem as zonas que são utilizadas para um cálculo final. Por exemplo, a legislação diferencia uma área computável de uma área não computável dentro de um apartamento. Então, são informações que são construídas. A área final do apartamento, que é a que vai ser vendida, por exemplo, é uma informação auxiliar. Então, até por isso, quando eu crio aquelas configurações, aquelas categorias, eu crio categorias auxiliares junto das categorias computável, não computável e de projeto legal. Isso vai te dar uma facilidade, uma diferenciação entre elas. Vamos lá, só para a gente entender esse pavimento tipo. Temos aqui a área computável, essa tipologia 1,
onde está associada a categoria tipologia de apartamento e ao código computável, onde nós temos dentro dela, eu pedi para que aparecessem somente as informações de selo, que estão aqui nas definições. Opa! Eu solicitei que aparecessem, aqui nessa segunda área, o nome da zona, ou seja, tipologia, este nome, e a área medida. Perfeito, a área que ele calcula automaticamente. Aparecendo estas duas informações, como é uma área computável, solicitei que aqui na nossa edição de conteúdo, dentro de texto, estilo sobreposição, na área medida eu tivesse um prefixo comp, que é computável. Isso vai me auxiliar na hora até de uma apresentação para a prefeitura, para a diferenciação de área computável do total para o apartamento. A gente já vai dar uma olhadinha nisso daí. Temos aqui a nossa varanda, área não computável de varanda, certo? Que depois nós vamos unir a essa tipologia 1. Aí temos também a questão de circulação, questão de escada, em outros pavimentos, por exemplo, pavimento terra, tem aqui o lazer externo, tem aqui a área de garagem e assim por diante. Todas essas informações elas vão servir para criarmos as nossas tabelas. Seja a tabela de viabilidade, como também aquelas tabelas de conferência. Por exemplo, saber o total da minha área computável e verificar se eu posso construir mais, construir menos e assim por diante. Algo muito importante, a simples criação da zona não vai te dar a possibilidade de acessar as propriedades. Temos que associar as categorias que temos nas propriedades. Lembra aquilo que nós criamos, a questão do valor por metro quadrado, custo por metro quadrado? Pois bem, quando nós associarmos as categorias neste campo, por exemplo, zoneamento área residencial, ele vai automaticamente inserir dentro do zoneamento a possibilidade do preenchimento, aqui em classificação e propriedades. Vamos abaixar aqui um pouquinho. O seu custo por metro quadrado, o seu valor de venda por metro quadrado. Isso vai gerar as nossas tabelas para a análise final de viabilidade. Perfeito, ok. Vamos agora às planilhas. Primeira planilha, vamos usar uma planilha de conferência de áreas. Por exemplo, eu quero saber se todas as minhas áreas computáveis eu já excedi ou ainda tenho área computável a ser construída. Eu já tenho criado aqui uma áreas. Planilha aberta, vamos entender essa planilha. Ela foi criada com o objetivo de descobrirmos se nossa área computável já extrapolou ou não extrapolou, se eu posso colocar mais apartamentos, tem que tirar algum apartamento, e a quantidade de áreas não computáveis, áreas que são construídas, mas no efeito legal elas acabam não entrando no limite máximo de construção da prefeitura. Isso é para a cidade de São Paulo. O que importa nesta é que nós podemos trazer diretamente todas as informações projetadas direto para uma planilha e podemos fazer as conferências necessárias. Por exemplo, esta planilha, vamos ali em definições de esquema, sempre lembrando, se eu quero criar uma nova categoria, uma nova planilha, botão novo, defino o ID dela, o nome e faço as configurações. As configurações desta planilha, aqui no critério e áreas, onde definimos o que vai aparecer, por exemplo, esta eu quero que os tipos de elemento que apareçam são as zonas e as categorias de zona relacionada. Lembra que eu separava as nossas categorias em auxiliares, computáveis, não computáveis e assim por diante? Como esse projeto ele vai buscar as informações do que vai ser construído, por exemplo, os computáveis e não computáveis, as auxiliares eu deixo de fora. Então, por exemplo, eu quero que as categorias de zona, que são unidades habitacionais auxiliares não apareçam, vazio, ambientes apartamento. Podemos incluir mais uma aqui, a categoria de zona não é, vamos ver aqui, vamos escolher uma, a área permeável, por exemplo. Então, o que for uma zona área permeável não apareceria. Perfeito, não vai mudar nada a nossa tabela neste momento. E os campos que eu desejo que apareçam. Código da categoria da zona, ou seja, vai me aparecer se ela é computável, não computável. Se eu não excluísse, iam aparecer também as informações auxiliares e assim por diante. A categoria da zona, que é o nome, tipologia, apartamento, área técnica, circulação, são aqueles nomes que nós criamos
para as nossas categorias de zona. Temos aí, por fim, o nome da zona e a área medida. Nome da zona, quando você preenche, dando um nome para cada uma dessas zonas, por exemplo, tipologia 1, tipologia 2, circulação, escada e assim por diante. E a área, ela calcula automaticamente. Neste caso, por estarmos com este item, agrupar itens uniformes, ele já traz automaticamente a soma de todas as tipologias 1, todas as tipologias 2. Tudo que tiver este nome, ele já vai somar. É prático, se você quiser ver um por um, você desagrupa e ele vai te mostrar tipologia por tipologia. E assim por diante. Lembrando que nós temos aqui as possibilidades de soma. Então, por exemplo, eu estou somando pela categoria da zona. Eu estou somando a categoria da zona pelo código. Então, o meu código computável, tá vendo aqui o flag, a bandeirinha, ele vai somar todas as áreas de categoria de zona dentro dela para cada uma dos nossos códigos, computável, não computável e assim por diante. Essa planilha é simples, nós não temos, todas as informações são padrão, ela já vem direto do ArchiCAD, você não vai trabalhar com nenhuma informação de categoria, nenhuma informação extra que você tenha criado em propriedades, certo? Definido isso, temos aqui a configuração da nossa planilha, já feita, já retornado, perfeito. Então temos que esse projeto tem um total de 5.000 metros quadrados de área construída, sendo 2.500 de área computável. Perfeito. Agora vamos inserir os valores. Eu quero saber quanto vai sair para construir cada uma dessas áreas. Eu quero saber quanta tipologia do apartamento vai me custar, quanta área técnica vai me custar. A gente fazer uma relação entre o que é privativo e o que é de uso comum e o custo de cada um desses. Para isso, nós vamos criar uma outra planilha muito similar a essa. Eu tenho ela criada aqui, área com valores. Muito bem. Esta planilha tem diferença principalmente a inserção do campo, custo por metro quadrado e o total. Esse custo por metro quadrado é aquele campo que nós inserimos como propriedade dentro das categorias. Então, dentro de definições de esquema para inserirmos este campo, basta ao clicarmos aqui em adicionar campos, buscarmos aqui dentro de propriedades. É o último item, geralmente. Dentro de propriedades, nós vamos ter ali aquela propriedade de custos e os campos internos. Custo metro quadrado, custo total por ambiente. Com isso, após inseri-los, nós vamos ter aqui a possibilidade de editá-los. Então, por exemplo, aqui eu sei que a tipologia 1 vai custar não mais 2.500, vai custar R$3.000 o metro quadrado. Não se preocupa, a atualização aqui você tem que entrar novamente na planilha. É mais prático dessa forma. Ele já vai atualizar o seu valor e todos os cálculos. Então eu posso, para todas as tipologias 1, assumir um valor. Todas as tipologias 2, área técnica vai custar um pouco menos. Circulação, um pouco menos. Ou seja, você pode diferenciar setor por setor do seu edifício. Você pode diferenciar andar por andar, inclusive apartamento. Você pode deixar ele cada vez mais preciso ou menos. A viabilidade, o quanto você vai se aprofundar, é da sua escolha. Mas o programa permite que você tenha essa escolha. Então, aquela área que nós temos construído, que nós já tínhamos visto, nós inserimos valores neles e ele já te retorna o valor total para a construção desse edifício. Certo? Esse edifício, no caso, são R$ 9.736.520, o valor total de construção dele. Perfeito, então nós já chegamos àquele ponto que, bem, já sei quanto eu vou gastar. E quanto eu vou lucrar com o edifício? O quanto eu vou conseguir resgatar de dinheiro? O meu investimento tem que valer a pena. Vamos, então, entender como é que nós vamos inserir as zonas auxiliares. Vamos lá para nosso pavimento 1, que nós tínhamos já construído, e vamos em cima dele trabalhar as informações de valores de venda. Se nós recordarmos, nós temos aqui as nossas áreas, que eram áreas construídas. Perfeito. O que nós vamos ter agora é que criar zonas referentes às vendas, as zonas auxiliares que tínhamos comentado anteriormente.
Vamos aqui criar uma zona, selecione aqui a ferramenta zona. Eu geralmente utilizo aqui um layer diferente, mas isso é uma coisa particular minha, não interfere. Aqui a área total do apartamento. Vamos aqui, a tipologia 01, primeira tipologia 01. E aqui, importantíssimo, nós vamos inserir aqui, ó, auxiliar unidades habitacionais. Então é uma zona, lembra que a gente falava para essa área não aparecer nos outros campos? No momento que você inserir essa zona, ela não vai fazer diferença para aquelas tabelas. Mas para a tabela de vendas, ela vai ser muito importante. E agora a gente simplesmente cria e desenha. Opa, vamos pegar aqui outra forma de desenho. A área total do seu apartamento. Desenhada a área. Temos aqui a tipologia 01 com... só que é a questão. Está vendo que está aparecendo aqui computável e a área de 50 metros quadrados? Por quê? Porque ela puxou a configuração desta área computável, dessa zona computável. Vamos modificar este selo de zona. Simplesmente entro nele. Eu prefiro que nem apareça mesmo o nome da tipologia. Opa, aqui em definições. Vamos lá. Eu não quero que apareça o nome da zona, porque eu já tenho o nome da zona tipologia ali. E quero que dentro do campo área medida apareça como total. Ok. Perfeito. Está aqui. Tipologia 01. Computável 45 metros quadrados. A área total 50 metros quadrados. Deixa eu passar um pouquinho para frente, mais bonitinho. Com uma varanda de 5 metros quadrados. Perfeito. Então vamos agora copiar para todos os outros apartamentos. Com nossos apartamentos criados, vamos entender agora algumas coisinhas, que esse daqui é o modelo, inclusive, olha que bonitinho, fez até uma brincadeira com varandas, para deixar um modelo bem interessante para o cliente. Eu tenho dois itens que eu gostaria de ressaltar que talvez funcione muito bem para vocês. Três, na realidade. Primeiro, diferença de cores, eu trabalho muito pela sobreposição gráfica. Então, sobreposição gráfica eu tenho já uma específica para estudo de massa, uma específica para prefeitura e assim por diante. Por que isso? Porque eu posso usar estas mesmas zonas para um projeto de prefeitura de acordo com a minha cidade, com o projeto legal que a minha cidade pede. No caso de São Paulo, são tons de cinza, branco e assim por diante em plantas. Outro item, para o tamanho total do apartamento, eu geralmente coloco ele e associo ele ao material ar. Por quê? Porque ele vai ter volume, ele vai ter dimensão, mas ele não vai aparecer a cor. Ele vai ser um material que não vai interferir na volumetria do seu edifício. Por fim, varandas, setores que estão externos, por exemplo, uma garagem externa descoberta, lazer externo, costumo associar a altura dele um pouco mais baixa, para justamente conseguir visualizar em 3D, principalmente, a nossa volumetria do edifício. São algumas dicas que vale a pena vocês seguirem, mas fica a seu critério. Não interfere naquilo que nós mais precisamos trabalhar nesse momento, que são as áreas de vendas. É muito similar à forma que trabalhamos as nossas áreas comuns, áreas com valores e assim por diante. A diferença é que, dentro da área de vendas, em definições de esquema, eu vou querer que apareçam exatamente o quê? A tipologia unidade habitacional. Se antes falávamos para não aparecer, agora eu quero que apareçam somente elas. Aparecendo somente elas, peço que apareça o nome da zona, quantidade delas, para saber quantos apartamentos eu tenho, e a área total delas. Com isso, eu sei que eu tenho, por exemplo, 32 tipologias 01 e 24 tipologias 02, com a área total de 1.600 e 1.223. Quero saber a área individual? Tenho que desagrupar. E aí ele vai te mostrar a área individual de cada uma. E, obviamente, aí você pode colocar por pavimento, são outros elementos. Mas esta forma aqui de área de vendas vai servir como base para a nossa área de vendas por unidade. A nossa área de vendas por unidade, eu já crio uma diferenciação por pavimento. Por que isso? Porque o pavimento geralmente influencia no valor do apartamento. Então, dentro de definições de esquema, continuo da mesma forma, pedindo para aparecer o tipo de elemento zona, categoria das zonas é unidade habitacional
e crio nos campos que pretendo que apareçam os elementos que não apareciam antes. Por exemplo, a diferenciação por nome do piso de origem, pedir para aparecer o campo aqui, está lá, pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3. O nome da zona, no caso, tipologia 1, tipologia 2, a quantidade de cada um por pavimento, a área somada, no caso aqui, novamente por estarem com os itens agrupados, dessas unidades neste pavimento, e aí inserimos aqui, venda por metro quadrado e venda da unidade, através dos campos, dentro das propriedades, dentro de custos, venda por metro quadrado e venda por unidade. Aqueles campos que criamos dentro das propriedades para cada uma das categorias. Inseri ele, tenho a minha planilha separada por pavimento, por tipologia, por unidade, por andar. E posso assumir, por exemplo, que no meu primeiro pavimento, as vendas por metro quadrado da tipologia 1 vão ser R$5.000 o metro quadrado. Ele já vai automaticamente calcular aqui. Lembrando que para atualizar o total, a gente volta, sai e volta para ele, ao invés de clicar em atualizar, é mais prático. Temos aqui a atualização automática. Então você pode colocar por pavimento, por tipologia, o valor do seu apartamento. Com isso, a somatória no fim das suas 56 unidades, teremos um valor final de venda de R$15.929.840. Comparando com a área, com os valores construídos, que eram 9 milhões, temos aí 6 milhões de lucro. Quem sabe, se o nosso cliente gostar, ele te contrate e aí sim você continua o desenvolvimento do projeto baseado no seu estudo de massas e viabilidade. Certo, gente? Espero ter auxiliado, espero que tenham compreendido, lembrando sempre que tem diversas passagens que são particulares suas, da forma que você trabalha e da sua cidade. Mas o que importa é essa separação entre área construída, área vendável e a utilização das propriedades das classificações estão aqui. Boa sorte, qualquer dúvida pode escrever aí embaixo e vamos para a próxima!